Estão todos bem dispostos? A casa hoje está cheia. Realmente aqui, dali já se via, mas daqui a vista fica mais preenchida. Realmente, que fosse assim todos os sábados. Imagina, há lugares vagos, não podem encher mais. Por isso, sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Esta manhã, não é nada que nós já não saibamos, que não conheçamos, muitos de nós, mas nunca é demais reforçar. Eu vou falar sobre o sábado do Senhor, sobre a sua perpetuidade e também o significado. Porque quer queiramos, quer não, irmãos, chegará um tempo em que nós sabemos, e se não sabemos vamos ficar a saber, que o sábado será a pedra de toque neste conflito final entre o bem e o mal. Não é? Conforme Nabucodonosor levantou uma imagem, não é? Para que todos a adorassem, também no tempo do fim alguém irá levantar um baluarte, não é? Para que todos também o possam adorar, não é? Não é o nosso tema, mas sabemos que a Bíblia em Apocalipse fala da marca da besta, não é? Ainda não é, mas será, em breve. E será o domingo, um dia da semana que será obrigatório guardar em troca do verdadeiro dia que Deus abençoou e santificou, que é o sábado do Senhor, que é hoje o que vamos falar. Por isso, vamos já então começar, não é? A origem do sábado, não é? Ela é uma instituição que foi feita lá no início, na criação. Nós podemos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Nós sabemos que a lei de Deus, escrita pelo próprio Deus de Deus em tábuas de pedra, é considerada por muitos como uma revelação do seu caráter santo e imutável. Não é? E no cerne dessa lei, irmãos, encontramos o mandamento do sábado. Um dia de descanso e de adoração. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós vamos explorar aqui nas Escrituras Sagradas e compreender a origem, a natureza e a continuidade do sábado. Confrontando interpretações, não é, que veem o bem como abolido e buscam a verdade absoluta e vamos buscar a verdade absoluta na palavra de Deus, para que nós possamos entender que realmente o sábado não foi abolido e que Jesus nunca teve essa intenção, nem a palavra de Deus. E então diz assim em Gênesis capítulo 2, versículos 1 ou 3, diz assim: assim os céus e a terra foram, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E Deus, havendo acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, Deus mesmo estabeleceu o padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Este ato divino ocorreu antes do pecado entrar no mundo. Antes do pecado entrar no mundo. Indicando que o sábado não é uma medida cerimonial para lidar com o pecado, mas uma instituição original para a relação harmoniosa entre o Criador e a criatura. Se o sábado foi instituído em um mundo perfeito e para uma humanidade perfeita, porque ele seria menos necessário ou relevante para uma humanidade caída que precisa ainda mais de um tempo para se conectar com o seu Criador e receber o descanso, não é? Por isso, a queda introduziu a necessidade de salvação, mas não alterou os princípios divinos, de forma alguma. Eles são fundamentais, não é? Para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. O sábado na lei moral, não é? É o 4º mandamento. Séculos após a criação, Deus reitera e formaliza o sábado como parte da sua lei moral, escrita em tábuas de pedra. E nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 ou 11. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 ou 11. Os 10 mandamentos, irmãos, são reconhecidos como a lei moral de Deus, não é? Distinta das leis cerimoniais e civis dadas a Israel. Eles são considerados universais, eternos, refletindo o caráter de Deus. E aqui, se nós lá em Gênesis não temos
Deus já falou do sábado, ele lá falou do sétimo dia que abençoou e santificou. Aqui, Deus vai dizer que, claramente, nós podemos entender aqui, em capítulo 20, versículo 8 ou 11, diz assim: lembra-te o dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O mandamento do sábado é o único dos 10 que aponta diretamente para o ato da criação de Deus como sua base. Como sua base, irmãos. Reforçando a universalidade e não apenas o seu vínculo com Israel. Por isso Deus escreveu com o seu próprio dedo. Deus o escreveu com o seu próprio dedo. E não só os outros 10 mandamentos. Ele está lá no meio da lei. O facto de Deus ter escrito este mandamento juntamente com os outros 9, com sua própria mão, não é? Enfatiza a sua santidade e a sua perpetuidade. Ele escreveu em tábuas de pedra que simboliza a eternidade. E foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo. Não deu a homem nenhum para escrever. A lei de Deus, não é? Que é o fundamento do seu governo nos céus e na terra, o próprio Deus escreveu com o seu dedo. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 31, mais à frente um bocadinho. 31, 18. Êxodo 31, 18. Que diz assim. A Bíblia vai mostrar claramente que os 10 mandamentos foram escritos nas tábuas e foram 10 mandamentos que foram escritos. 31, 18. Êxodo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deuteronômio também, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. Versículo 10. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Também vai reforçar. Diz assim: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da Assembleia. E também vamos para trás um bocadinho de Deuteronômio 4:13, onde aqui claramente mostra que Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Deuteronômio 4, versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Por isso aqui, irmãos, vemos que claramente a lei de Deus, os 10 mandamentos, foram escritos por Deus nas tábuas de pedra. Essa lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, onde Deus escreveu, e que Moisés desceu o monte e depois pôs dentro da arca. Essa lei que Deus escreveu, em João diz que pecado é a transgressão dessa mesma lei. Dessa mesma lei, irmãos. Por isso, nós vemos que à nossa volta, ao nosso redor, há muitos que lutam e trabalham noite e dia para que, ou para pôr o sábado de Deus à sombra, não é? Como que foi abolido e não está mais em vigor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, nem nos mostra. Não é? Jesus não pregou ali na cruz, ele é que foi pregado na cruz, por causa dessa mesma lei. Para ela continuar, não é? Porque ela é o fundamento do governo de Deus nos céus e na terra. E claro, irmãos, seria ilógico que Deus abolisse um mandamento que ele mesmo escreveu, sem uma declaração igualmente clara ou autorizada da parte dele. E isso nós não vemos na palavra de Deus em lado nenhum. Agora, nós vemos também que Jesus é o Senhor do sábado, não é? Ele é o dono do sábado, não é? E nós vemos na palavra de Deus claramente que ele nunca veio abolir o sábado. E ele nunca deu esse mandamento, não é? Aliás, ele engrandeceu a lei de Deus, não é? Aliás, ele engrandeceu e exaltou a lei de Deus, não é? Porque ele acabou por dizer, não é? Ouviste o que foi dito aos antigos?
não matarás. Eu, porém, te digo, se tu no teu coração amaldiçoares o teu irmão, já o mataste. Não é? Ele vem ampliar a compreensão da lei de Deus. Não é? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, te digo, se tu no teu coração cobiçares a mulher do teu próximo, já adulteraste. Não é? Não vemos aqui nada de que seja abolido ou desconsiderado, mas sim, simplesmente ampliado, exaltado. Em Lucas, capítulo 4, versículo 16, nós vemos aqui que Jesus guardou o sábado. Ele guardava o sábado. Ele tinha esse costume. Lucas 4,16. Jesus Cristo, não é? Ele é o verbo encarnado, ele é o próprio Deus, não é? Como nós sabemos. E é a autoridade máxima em toda a Escritura, Jesus, não é? E a sua atitude em relação ao sábado é crucial. Nós podemos ler em Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz assim: E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Realmente Jesus, irmãos, seguia o costume de adorar no sábado. E sua vida foi um exemplo de obediência à lei. Há muitos que dizem, não, Jesus tinha que guardar a lei. Nós agora não temos. Por isso é que ele teve que aguardar. Pois, mas Jesus mostrou claramente que não veio mudar a lei, veio cumprir. Porque nem um jota ou um til passará da lei até que tudo seja cumprido. Passarão os céus e a terra, não é? Mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vamos ler mais à frente e vamos ver que realmente, que eu saiba, irmãos, até agora os céus e a terra não passaram. Por isso, em Mateus, capítulo 12, versículos 9 ao 13, nós também vamos ler. Parece que Jesus, as maiores curas que Jesus fazia era no dia de sábado, irmãos. Isso parece que fica em favor daqueles que se opõem ao sábado, não é? Só para dizer que eles esquecem-se que o sábado é um dia de cura. O sábado é um dia de cura. É um dia de bênçãos, não é? E um dia de santidade, um dia de santificação, não é? Onde Deus nos santifica. Mateus 12, versículos 9 ao 13 diz assim: E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estenda a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Vemos aqui que Jesus parece que propositadamente ao dia de sábado faz uma cura, não é? E nós vamos entender o porquê dessas coisas. Em Marcos, também no capítulo 3, versículo 1 ao 6. Marcos 3, capítulo 1 ao 6. Nós vemos que Jesus, ao fazer curas no dia de sábado, gerou conflito entre os líderes religiosos, não é? Mas isso era já propositadamente, para que Deus pudesse mostrar o verdadeiro significado do sábado, e não um sábado legalista, não é, que os fariseus montaram e criaram por eles próprios. Mas vamos aqui mais algumas passagens. Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 6. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoente da dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Vamos também a Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Irmãos, Jesus não estava abolindo o sábado, não é? Mas corrigindo a interpretação farisaica, legalista, não é? Que havia adicionado regras humanas que eles tinham inserido, não é? 600 e tal leis, não é? E desvirtuando o propósito do sábado. Lucas 6, versículos 6 ao 11. Não podemos esquecer que Jesus mostrava que o sábado é um dia de fazer o bem, irmãos. Fazer o bem ao próximo. Aliviar o sofrimento. E não para rituais vazios, que era como ele estava montado. Por aqui, então, Lucas 6, versículos 6 ao 11. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha uma mão direita também mirrada.
E os escribas e fariseus, observando, se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que, levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem, fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse o homem: estenda a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Aqui Lucas reforça aquilo que Marcos disse. Não é? Entra aqui mais alguns pormenores, não é? Eles ficaram com raiva de Jesus, não é? Porque Jesus veio mostrar o verdadeiro significado do sábado. Não é? O sábado não é um fardo, não é um peso. É um dia de deleite, não é? Um dia de cura espiritual, um dia de cura física. Não é? Aqui em Marcos, também no capítulo 2, irmãos, versículo 2, capítulo 2, versículo 27 ao 28, diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. Marcos, capítulo 2, versículos 27 ao 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos também a Mateus 5, versículos 16 e 17, que diz, nós vamos lá, Mateus capítulo 5, versículos 16 e 17. Ser Senhor do sábado, irmãos, implica autoridade sobre o sábado. Jesus não aboliu o sábado, ele restaurou o seu propósito original. A todos chegaram a Mateus 5, versículos 16 e 17. Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim avergoar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Por isso, irmãos, como já foi falado no princípio, o céu e a terra ainda não passaram. Por isso, nem um jota ou um til pode ser tirado da lei. Não, é só 9 mandamentos, o sábado não vale. Não, mas onde é que está isso escrito? São só 9. Onde é que Jesus disse que a partir de agora seriam 9? Não é? A Bíblia não fala nisso. O que acontece é que nós encontramos homens que pegam no texto, tiram o texto fora do contexto, trouxem e tiram pretextos para dizer que não, o sábado não vale mais. Mas, não, o sábado continua em vigor. Porque em lado nenhum a Bíblia vai abolir o sábado. Não é? Porque se a lei fosse abolida, eu aceitei Cristo, agora estou na liberdade de matar, de roubar, furtar, fazer todas essas coisas, então, não é? Mas é isso. Nós aceitamos Cristo e continuamos a roubar, a matar, a adulterar e a fazer 31 coisas por aí fora. Não. A graça não nos dá a liberdade para continuarmos a pecar. Não é? Claro que a palavra de Deus diz: se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Nós também temos os apóstolos. Não só Jesus guardava o sábado e tinha por costume, mas também temos os apóstolos, também deram esse exemplo. Em Atos capítulo 13, versículo 14, nós temos aqui Paulo, por exemplo, que este trimestre estamos a falar de Paulo, não é? E estamos aqui então, realmente, Atos capítulo 13, versículo 14. Por isso, após a ascensão de Jesus, a prática dos apóstolos, especialmente Paulo, irmãos, é um indicador importante da continuidade do sábado. Diz assim, Atos 13, versículos 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Psídia, e entraram na sinagoga, no dia de sábado. Assentaram-se. Vamos também ler o versículo 42 ou 44, mais abaixo. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Em Atos também 18, versículo 4, Atos 18, versículo 4, nós vemos que Paulo consistentemente, irmãos, frequentava as sinagogas no sábado para pregar o Evangelho, tanto para judeus como para gregos. Não era só os judeus, tanto para judeus como para gregos, tementes a Deus. Diz assim, Atos 18, 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia tanto a judeus como a gregos. Por isso o objetivo principal
embora o objetivo principal fosse evangelístico, o facto de o sábado ser um dia de reunião regular, tanto para judeus quanto para os primeiros convertidos gentios, tementes a Deus, demonstra que a prática de se reunir no sábado continuava. Não só com Jesus, mas também com os apóstolos. E muitos, não é? Que ao longo dos séculos foram guardando o sábado. Até que nós sabemos que houve alguém que se aventurou, não é? A querer trocar o dia de sábado pelo domingo, não é? Constantino, não é? Não vamos adorar mais a Deus. Ele até se converteu ao cristianismo. Não podemos saber, não é? Qual seria o propósito, não é? Mas se calhar por interesse, não é? Não adoramos mais a Deus no sábado, mas adoramos no domingo, não é? Pronto. Eu acredito que Constantino tenha feito isso porque ele viu que o cristianismo estava a ganhar muita população, não é? E ele se meteu o trono dele ameaçado, não é? E ele diz assim, não, isto realmente começa a haver mais cristãos que outra coisa, e então vamos aqui mudar a coisa. Eu também vou-me converter ao cristianismo, que assim eu aqui faço já aqui uma panelinha, pronto, e depois, claro, não, vamos então adorar a Deus, então no domingo, a partir de agora. E é para a gente não andarmos aqui à caça um dos outros, assim a gente harmoniosamente fazemos aqui estas coisinhas e assim tudo corre bem para todos. Pronto. Houve muitos que aceitaram e as coisas foram vindo e foram cozinhando em banho-maria, como diz o ditado, não é? Até que chegamos ao ponto em que há de chegar o ponto em que o sábado será anulado, mas o domingo será exaltado, para que nós realmente santifiquemos o domingo como o dia do Senhor, que nunca foi, embora Jesus tenha ressuscitado no domingo, mas isso não é uma prova que o domingo passou a ser o dia do Senhor, porque não há esse mandamento. Não existe esse mandamento nas Escrituras. Vamos aqui agora a Atos capítulo 15. Temos ali o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 28 ao 29. Nós vemos ali que foram questões sobre as quais a lei mosaica e os gentios convertidos deveriam observar, foi discutida, não é? Ali o sábado não foi incluído entre as poucas exigências feitas. Mas diz assim, Atos capítulo 15, versículo 28 ao 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, vos guardar, vos vá bem. Não é? Realmente aqui nós vemos que, não, o sábado aqui não foi falado, o sábado foi abolido. Não, aqui a questão nem sequer era o sábado, não é? Aqui eram algumas, como podemos ler, para aqueles que defendem a perpetuidade do sábado, esta ausência não implica a abolição, não é? Mas os mandamentos universais do Decálogo, não matar, não roubar, não adulterar, não precisavam ser listados, pois eram pressupostos. Não? Simplesmente não precisava falar porque ali o alvo não seria nada disso, não é? A questão eram leis que causavam frição cultural, como a circuncisão e as proibições alimentares. Se o sábado fosse o alvo, teria sido discutido ali, não é? Sendo um mandamento moral já conhecido e aceito, como os outros demais, não é? Que não foram mencionados ali, não precisava de nova reafirmação. Simplesmente isso. Mas agora a gente pega no texto e vê, não, é que o sábado não está aqui, está a ver, foi abolido. Não, irmãos, isso é um argumento pobre, fraco. Não é? Mas há outros que são usados. Há aqui argumentos que são mais fortes, não é? E que são usados, não é? Mas a palavra de Deus também explica isso claramente, não é? Ora, vamos abrir a nossa Bíblia também em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Há aqui passagens das epístolas que são frequentemente citadas para argumentar contra a observância do sábado, não é? E aqui nós temos que fazer uma análise cuidadosa aqui, porque as coisas agora vão ficando mais difíceis, não é? Diz assim, Romanos 14, versículo 5 ou 6. Um faz diferença entre dia, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Esta passagem discute questões de consciência e não de sábados dos 10 mandamentos. É interpretada por muitos estudiosos como referindo-se a dias de jejum ou feriados voluntários. Não a um mandamento divino explícito. Se Paulo tivesse abolindo um dos 10 mandamentos, ele o faria de forma muito mais clara, considerando a gravidade da questão. Mas não o fez. Também em Colossenses, capítulo 2, irmãos, versículos 16 ao 17, esta é a passagem que mais é usada para dizer que o sábado foi abolido.
Esta é a passagem que mais é usada em toda a Escritura para mencionar que o sábado foi abolido. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por que é que esta passagem é mais usada? Porque esta passagem fala aqui do sábado. As outras não falam. Eles criam ali uma ilusão de que não fala do sábado. Mas aqui, como tem a palavra sábado, então eles aqui batem o martelo em cima, irmãos. Realmente, será que é isso, não é? Aqui, irmãos, não pode ser o sábado dos 10 mandamentos. Porque aqui está a falar de coisas que eram sombras de Cristo. Tudo que apontava para Cristo, que eram sombras de Cristo, eram leis cerimoniais. Não é? Mas o sábado que nós estamos aqui a falar hoje, irmãos, é um sábado moral. Ele foi criado antes de haver o pecado. Por isso estes sábados que estão aqui não pode ser o sábado do 7º dia. Não é? Porque são sombras de Cristo. Não é? Por isso, realmente, acho que é outro argumento pobre, irmãos. Não, dizer não que aqui fala do sábado. E, aliás, tem mais. Não é? Paulo nem está aqui a dizer que o sábado foi abolido. Está a dizer ninguém me julgue por estas coisas. Isto é uma questão de julgamento. Eu sou salvo por guardar o sábado, irmãos. Eu não sou salvo por guardar o sábado. Não é? Não é? Mas Paulo nem está a falar disso aqui. Ele está a falar ninguém me julgue por essas coisas. Não é? Não é? Porque o que me salva a mim é Cristo. E eu guardar o sábado é uma consequência de eu estar em Cristo, não é? Não é? Porque essa é a realidade, não é? Jesus não disse, olha, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e escreverei no seu coração. Está em Hebreus 8:10. Não é? Não é? É normal que Deus queira escrever a sua lei no nosso coração. E o sábado também. Não é? E o sábado também. Ele também o fará. Por isso, irmãos, aqui nós vemos que os sábados se referem a sábados cerimoniais anuais, não é? Do calendário judaico, não é? Uma Páscoa, Pentecostes, etc. Não é? Que eram festas que calhavam em datas variadas, não é? Não no sábado semanal do 7º dia da criação, que é fixo. Por exemplo, os sábados cerimoniais, juntamente com as luas novas e festas, eram de facto sombras que apontavam para Cristo e foram cumpridas na sua vinda. O sábado semanal, por ter sido instituído na criação e antes do pecado, não é uma sombra de Cristo, mas um memorial da criação e um relacionamento perpétuo com o Criador. Por exemplo, nós vemos que em Hebreus capítulo 4, nós temos lá aquela passagem que também é usada, não é? Também é usada, Hebreus 4, versículo 1 ao 11. Fala de a gente não vamos ler porque são 11 versículos, mas pronto, para ganhar tempo, fala de um descanso sabático, não é? Que ainda resta para o povo de Deus, não é? Aí nesse caso o versículo 9 afirma, portanto, que ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Mas não podemos esquecer que ali a palavra grega, sabatismo, o repouso sabático, é específica e significa guardar o sábado, ou observância sabática. Por isso, essa passagem não abole o sábado, mas o eleva, pois Paulo usa como exemplo para mostrar o descanso espiritual que temos em Cristo agora e na eternidade. Assim, o sábado ainda permanece como um princípio para o povo de Deus. Um descanso em Cristo não anula o mandamento do sábado, mas o enriquece, porque ele vai usá-lo como exemplo. O descanso que nós temos em Cristo, quando aceitamos, não é? Agora e na eternidade, não é? E ele vai buscar o sábado, 7º dia, não é? Como exemplo para isso. Por isso, Paulo, neste argumento, ele só enriquece o dia de sábado. Só o enriquece. Agora vamos aqui a 1 de João 3:4. Já falamos no princípio, mas vamos. 1 de João 3:4. Se a lei de Deus é absoluta, irmãos, e o sábado faz parte dela, a transgressão do sábado é, por definição bíblica, pecado. Simplesmente isso, irmãos. Não guardar o sábado é pecado. Como também não roubar, não matar, não adulterar. É a mesma coisa. Por isso, em 1 de João 3:4, nós conhecemos esta passagem que diz assim. 1 de João 3:4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E Romanos 7, versículo 7, também vai reforçar isso. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E ele aqui salienta o 10º mandamento. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, também diz assim. Tiago 2:10.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por isso, não vale a pena estarmos aqui a tirar um mandamento por conveniência, não é? Porque o anulamento de um transgride os outros todos. Não é? É simplesmente isso. A lei de Deus é como uma cadeia de 10 elos, não é? Eu se tiver um vaso pendurado numa corrente, não é? E cortar o primeiro elo, o que é que acontece ao vaso? E se eu cortar o último? Não interessa qual é o elo que eu vou cortar. Qualquer elo que eu corto, o vaso cai. E a lei de Deus também é assim, dessa forma. Não é? Por isso os 10 mandamentos são a lei moral de Deus e o sábado é um deles. Então desconsiderar o sábado, irmãos, é transgredir a lei. É simplesmente isso. Por isso não há base bíblica para selecionar quais mandamentos da lei moral são obrigatórios e os que não são, que é o que se tem feito ao longo desta história, não é? E se o assassinato é pecado, a idolatria também é pecado. E a cobiça é pecado, então a transgressão do sábado também o é, a menos que haja uma abolição clara e explícita do próprio doador da lei, que não é o caso aqui, que não é o caso. Mas há quem diga, mas não existe o mandamento no Novo Testamento a dizer assim, lembra-te o dia de sábado para o guardar. Pois não, irmão, não existe realmente. Mas também não existe no Novo Mandamento também um mandamento que diga assim, não terás outros deuses diante de mim. Também não diz lá assim, não farás imagem de escultura. Também diz lá assim, não invocarás santo nome de Deus em vão. Existem alusões. Alusões. E o sábado tem muitas alusões do Novo Testamento ao sábado. Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado. Não é? E a Bíblia lá não diz que o sábado foi abolido. O que existe é texto tirado fora do contexto para criar pretextos. Para dizer que o sábado não vale mais. Não é? Quem está por trás disso? Satanás, não é? Esse o enganador, não é? Que engana todo mundo. Que engana todo mundo. Ele sabe muito bem que se tirar o sábado, irmãos, não é? O Criador é posto aonde? É posto à sombra. Então, o sábado é o memorial da criação. Não é? Tirando o sábado, não é? Nós vemos cristãos aí que... Eu já, no outro dia, falei com uma pessoa cristã. Por sinal, pronto, era católica. Podia ser outro, mas... ele diz que os primeiros capítulos, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que é uma alegoria. Uma fábula, pronto. Quer dizer... E aí eu pergunto assim, mas uma pessoa cristã crê na Bíblia só que uma parte, a outra parte não crê, quer dizer, uma está válida, a outra não está válida. Não é? O que foi abolido foram os mandamentos que consistiam em ordenanças, está lá em Efésios capítulo 2. Não é, irmãos? Nós até podemos abrir a nossa Bíblia em Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 15 diz assim. Efésios 2:15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Aqui fala a lei dos mandamentos, mas que consistia em ordenanças. Quais são estes mandamentos que consistiam em ordenanças? É a lei dos 10 mandamentos? Não pode ser, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, mais à frente um bocadinho, se o apóstolo Paulo estivesse a dizer aqui que a lei aqui não vale mais, foi abolida, porque está aqui a falar dos mandamentos, não é? O apóstolo Paulo então ia-se contradizer 2 capítulos ou 3 à frente. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, como é que a lei foi abolida lá atrás? E aqui Paulo está a dizer assim, olha o quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Não podemos estar a falar aqui de lei moral, mas estamos a falar de leis que o próprio versículo diz que era mandamentos que consistia em ordenanças, não é? Rituais, que apontavam para Cristo. Quando Cristo veio e as cumpriu. Por isso aqui a palavra de Deus é claríssima em exemplificar isso, não é? A lei de Deus nunca foi abolida, e muito menos o sábado, irmão. Não é? Acho impressionante, assim, é que, quer dizer, podemos montar aqui um esquema, irmãos. Quer dizer, o sábado foi válido. Deus criou o sábado, não é? Criou o homem, criou a mulher, criou tudo. Fortificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não havia pecado. E o sábado
Foi dado para a humanidade, pronto. De repente Adão e Eva pecam, caem, o sábado continua a ser guardado porque Deus assim disse. E foi guardado durante séculos. Deus diz que nos novos céus, nova terra que hei de fazer, toda a carne virá a adorar perante mim. Não é? De um sábado ao outro e de uma lua ao outro, toda a carne virá perante mim para que eu seja adorado. Não é? Mas agora vem alguém dizer, quer dizer, então se ele foi guardado antes do pecado, foi guardado após o pecado, não é? Nos novos céus, nova terra vai ser guardado novamente. Como é que alguém vem dizer que agora Cristo veio e há ali um intervalo em que o sábado não precisa ser guardado? Quer dizer, há ali um intervalo que o sábado não precisa ser guardado. Não é? Ele foi guardado antes do pecado, depois do pecado. Jesus veio. Não, agora ninguém guarda mais o sábado. Mas nos novos céus, nova terra, voltaremos a guardá-lo. Mas não tem muita lógica isto. Não entra assim muito, não é, irmãos? Realmente, não sei. Mas isto... Por isso é que nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus para que a gente possa dar a razão da nossa fé. Não é? Porque nós seremos confrontados com estas situações. Não é? Não é? Irão-nos perguntar. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele disse, está escrito. Está escrito. Não é? E o inimigo também citou, está escrito também. Não é? Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus para que nós saibamos levantar o baluarte de Cristo, não é? E defender a sua palavra. E defender a sua palavra. Por isso, irmãos, à luz de uma análise, a gente aqui, através desta análise que nós fizemos, não é, nas Escrituras, a evidência aponta para a perpetuidade da lei do Senhor, inclusive o sábado, não é? Ele foi instituído na criação, reforçado no decálogo, como parte da lei moral eterna, validado e não abolido por Jesus Cristo. Foi profetizado para ser guardado na eternidade, não é? O sábado é representado como um memorial perpétuo da criação de Deus e um sinal da relação do seu povo com ele. E nós podemos ver isso em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz assim. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, diz assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em Ezequiel, no capítulo 20, mas versículos 19 e 20, mais à frente um bocadinho, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, executai-os. Versículo 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso, irmãos, nós vemos aqui que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, para que saibamos que Ele é o Senhor nosso Deus. Não é? Para que saibamos, é um sinal que Deus pôs, não é? Entre Ele e o seu povo. Não é? Ele é um memorial da criação. Também passou a ser um memorial da redenção. Está lá em Deuteronômio, capítulo 5. Não é? Também passou a ser um memorial da redenção. Paulo vai usar isso em Hebreus 4. Mas ele nunca foi abolido como um mandamento moral. Não é? Como também o sábado, não é? Que nos leva a ter o nosso descanso em Cristo, não é? Também está válido, não é? O nosso descanso em Cristo é pelo aquilo que Ele fez por nós, não é? Pelo aquilo que Ele fez por nós, não é? Nós éramos culpados, Ele levou a nossa culpa, não é? E nós fomos declarados justos perante Deus, pelo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não é? E agora nós descansamos naquilo que Jesus fez, não é? Mas isso não quer dizer que agora passamos a descansar numa pessoa que o sábado moral do sétimo dia foi abolido. Não, jamais. Jamais foi abolido. A Bíblia não mostra isso claramente. O que mostra são más intenções de homens, não é? Que vêm tirar o texto fora do contexto, criando pretextos para que possam enganar as pessoas. E Apocalipse também, no capítulo 14, versículos 6 e 7, nós vemos que somos direcionados também para adorar o Criador, e onde se faz uma alusão ao mandamento do sábado. Diz assim, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui o anjo diz assim, olha, adorai a Deus. E ele aponta para o mandamento do sábado, como memorial da criação. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso são coisas que nos levam para o quarto mandamento. Porque Deus diz assim, olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Não é à toa que o anjo aqui está nos
fazer despertar a nossa mente, não é? Para a lei de Deus, com ênfase no sábado. Não é? E não é à toa que também lá em Êxodo capítulo 20 está lá a dizer, lembra-te o dia de sábado. Também mencionando que eu não posso lembrar de uma coisa que não existia. Deus para dizer lembra-te o dia de sábado é porque ele já tinha que existir para trás. Não é? Porque também há muitos que se levantam para dizer que o sábado antes do Monte Sinai não existia. Foi criado só no Monte Sinai para o povo judeu. Mas como é que Deus vai dizer lembra-te o dia de sábado de algo que não existia? Não é? Eu para me lembrar de alguma coisa assim, lembra-te é porque já existia, já era. Já era. E nós sabemos que a palavra de Deus mostra que ele foi, é, será, novamente, por toda a eternidade. Não é? Por isso, irmãos, que nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus para que nós possamos dar a razão da nossa fé. E sabemos que a lei de Deus não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas Deus quer escrever essa lei no nosso coração. Ele quer escrevê-la no nosso coração. Não é? E essa lei tem um sinal, que é o sábado. Não é? Nós somos selados pelo Espírito Santo. É verdade também. Mas o sábado também é um sinal. Faz distinção entre aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Pois ele disse, será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, não é? E vós sois o meu povo. Por isso, irmãos, que nós possamos... isto não é nada que nós não saibamos, não conhecemos, mas é bom que a gente possa sempre reforçar isto. Não é? É bom que a gente possa sempre reforçar estas coisas. Porque, quer queiramos, quer não, irmãos, aí à frente estão dias difíceis para nós. Difíceis. Não é? Chegará a um ponto em que nós não poderemos comprar nem vender, por causa do sábado, irmãos. Não é? E por fim, virá a pena de morte. Não é? Não está lá em Apocalipse 13? Não é? Há um poder que está a preparar, não é? Argumentos, não é? Está a preparar o coração, não é? De homens maus, perversos, para criarem leis para perseguir os filhos de Deus. Nós agora vivemos num tempo de paz, não é, irmãos? E devemos aproveitar este tempo de paz para que a gente possa deixar Deus escrever a lei dele no nosso coração e também pôr a palavra de Deus na nossa mente. Não é? Deus disse assim, olha, eis que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E andarão errantes de um mar até o outro e de um continente para o outro, mas não encontrarão. Porquê? Tarde demais. Tarde demais, irmãos. Como já foi dito, eles podem tirar a palavra de Deus das nossas mãos, mas não a pode tirar do coração, irmãos. Se ela estiver aqui gravada, ela não a pode tirar. Não é? Por isso que nós, irmãos, possamos gastar tempo, não é? Debruçando sobre a palavra de Deus e meditando, lendo e estudando. Estudar é compreender aquilo que se lê. Até que nós ficamos esclarecidos sobre aquilo que Deus requer de cada um de nós. Porque senão, quando vier a enxurrada, nós vamos. Na enxurrada, irmãos. Não é? Mas se nós tivermos os pés em cima da rocha, que é Cristo, a enxurrada vai, mas nós ficamos. Entende, irmãos? Por isso, que Deus nos abençoe e que nos possa fortalecer. É a minha oração.